Olá, eu sou Marco Mendes, está começando o seu programa Planeta Zen aqui pela sua MKK Web TV, é isso mesmo. Esse programa que tem a ideia de unir pessoas sem preconceitos. E hoje estou com a nossa convidada, amiga convidada, ela, Vera Costa. Tudo bem? Tudo bom, Joinha? prazer. Tudo bem? Seja bem-vinda. Eu estou aqui muito feliz de estar na MKK e assim, né, também para os ouvintes, Com né, certeza. na MKK, que para mim é um privilégio estar aqui falando com eles. Então você, meu amigo, você, minha amiga, né, agora vai saber um pouquinho mais a respeito da Vera Costa. A Vera, você trabalha com astrologia, oraculista, na parte de Umbanda, sacerdotisa, quântica. Nós vamos falar um pouquinho de cada. Mas antes de tudo falarmos a respeito disso, como é que você teve esse chamado, né, para esse mundo esotérico? Quando começou? O que acontece assim, desde pequena, né, eu faço trabalhos no colégio, né, se tiver alguma testemunha aí eu tô lá. No colégio eu já lia cartas, né, assim, só de brincadeira. Então, gente, eu ganhei da minha mãe, e naquela época era muito mais difícil comprar coisas esotéricas do que hoje. Sim. Não vou falar a minha idade, não precisa, mas naquela época... Não há necessidade. Naquela época era muito mais difícil. Então, se você quisesse um artigo esotérico, você tinha que ir numa casa muito específica para comprar. Hoje não, hoje você tem várias pessoas que importam esses produtos. E antes também era mais casas assim, de Umbanda. Isso, era Umbanda mesmo, era casa do Candomblé, bem, no português bem claro. Ou você não achava em outro lugar. Hoje não, hoje, graças a Deus, a mentalidade é outra. Você tem as feiras esotéricas, você pode comprar muito produto. Demais, né? Até nas livrarias hoje você compra um oráculo. Verdade. Né? E a gente fazia essas brincadeiras no colégio. E de repente eu comecei a me assustar porque o negócio começou a dar certo. E assim, esse foi o início. Foi o início. Mas eu sou formada mesmo mãe de santo pela Umbanda. Ah, perfeito. Né? A minha formação é de mãe de santo pela Umbanda já há anos, né? E é que a gente, dependendo da feira que a gente trabalha, existe a necessidade ou não de falar sobre isso, a respeito. Como a gente está trabalhando agora para um evento bem específico, a gente deixa bem aberto qual é a linha de trabalho. Entendi. Mas se você for falar, quando não é uma linha religiosa, a forma de trabalho muda pouquíssimo. Perfeito, entendi. E é engraçado, você falando de Umbanda, que você começou realmente na Umbanda, a junção que tem hoje, né, várias vertentes do mundo esotérico, porque a pessoa, eu que sou leigo, né, Umbanda não, é igual como se fosse a igreja católica, não, você é católico, você é crente, né, mas hoje não tem mais isso. Não, né? O que acontece é o seguinte, por exemplo, a minha formação é umbandista. Mas para conhecer mais os trabalhos religiosos, eu fiquei mais 7 anos no kardecismo. Perfeito. Entendeu? Porque são linhas espirituais que mudam sua forma de trabalhar. Mas é tudo... algumas pessoas vão discordar disso. Eu sei, é por isso que eu... Né? Mas assim, o que a gente fala? O kardecismo, ele é uma linha que está num patamar acima. Certo. A Umbanda, ela é mais terrena. Se você for comparar a Umbanda com o kardecismo, a Umbanda ela está numa elevação, num degrauzinho acima. Certo. Então você fala assim, você nadou nas pedras. Quando você vai para o kardecismo, você está nas nuvens. Porque toda a experiência que você tinha e toda a sensibilidade que você tinha que ganhar, né, no nível energético, você conquista na Umbanda e usufrui do kardecismo. Que bacana. Agora, o que acontece com relação a essa pergunta que você me fez? Se você pegar alguns autores, até essa semana eu citei um, que é Mate Silva, ele fala sobre a origem da Umbanda, a parte, a semente dela, como ela se originou. Que seria a Umbanda crística, certo. Que é essa que cobre o Brasil, é essa que protege o Brasil, é essa que nasceu no Brasil, que é a raiz do Brasil. Entendi. O que era a Umbanda crística? A Umbanda crística era uma Umbanda que não precisava de atabaque, não precisava de estatuetas, ela não precisava de nada disso. É um outro perfil de Umbanda. Entendeu? Quando ela veio para o Brasil, ela cruzou com duas coisas. Com a parte da escravidão e a parte indígena. Foi aí que a Umbanda fez essa ramificação. Olha. Então você tem do lado de cá
vamos assim, eu estou falando de uma condição muito geral, tá? Certo. Você pega aqui do lado de cá, na parte escravocrata, e aí você tem o candomblé. Aí você pega aqui na parte indígena, você tem a pagelança. E daí saiu todas essas ramificações que a gente tem hoje. E assim, nós leigos, né? Tipo eu, né? Falando do candomblé, mesmo da Umbanda, a gente acha que ela originou da África, como você citou, né? Na época dos escravos. Ela é originalmente do Brasil ou realmente da África? Você tem no Brasil hoje uma coisa que já acontece igual acontece com a Umbanda. Nem é o candomblé original. Entendi. Não, é justamente, tá vendo? justamente por causa desse cruzamento com os índios. Entendi. Aí quando houve... O choque de cultura. Você teve não só o cruzamento com os indígenas, mas você teve uma coisa muito mais importante do que isso. Para a sobrevivência da religião deles, o sincretismo com a religião católica. Olha. Entendeu? Assim, e no qual a igreja... Né? Longe de fazer qualquer julgamento, igual, mas para eles sobreviverem... Não, né? Como é que pode? Então, assim, porque havia aquela pose central da igreja, né, de catequizar todo mundo. Sim. Não só os escravos, mas como os índios também. Perfeitamente. Então, o que você tem? Você tem a Santa Bárbara. Sim. Né? Com aquele sincretismo. Verdade. Com a Inhansã. Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida, com a Mãe Oxum. Entendeu? Então, assim, é verdade. você tem lá as estatuetas, você vai ver várias histórias espíritas contando. Lá eu tinha as estatuetas da Igreja Católica, mas eu reverenciava os meus orixás. Para mim sobreviver, para eu poder sobreviver, né? Então é bem isso. Né? Então hoje o que a gente faz? Lá na feira, que a gente vai estar falando daqui a pouco, você tem esse da Umbanda, esse da Umbanda, esse do Candomblé, esse do Candomblé. Essa Umbanda jamais vai ser igual a essa, e esse Candomblé jamais vai ser igual a esse. Por quê? Porque eles tiveram ensinamentos completamente diferentes. Eu vou falar baseado no meu caso, de onde eu vim. Certo. O pai de santo que me orientou, ele era de Portugal, olá, com raiz kardecista, com formação umbandista no Rio de Janeiro, para vocês verem como é que funciona o negócio e como é que as casas se formam. Entendi. E dali você tira aquilo que é o mais importante dela. Então, assim, só para o pessoal ter uma ideia de quando eu estou falando de mistura, o que é uma mistura? Oxigenação do negócio. Ele era português, o pai dele era kardecista, ele veio com esse conhecimento kardecista, aí ele teve um aprendizado numa casa muito importante no Rio de Janeiro, teve a formação umbandista dele no Rio de Janeiro, dele e da esposa, né, porque ele veio para o Brasil casado, dele e da esposa, e aí nessa formação do Rio de Janeiro, ele montou essa mistura que seria Umbanda com kardecismo, entre aspas, que é a Umbanda na qual eu me formei. Entendi. Então você tinha toques de atabaque, você tinha músicas da Umbanda tradicional, você tinha tudo. Mas é essa raiz, a formação, por exemplo, da onde eu vim. Se você pegar uma pessoa que... Você vai encontrar conceitos religiosos completamente diferentes. Quando eu falo conceitos é o seguinte: orixás para nós, para mim, da onde eu venho. Certo. Vamos deixar aqui bem específico, claro, da onde eu vim. A gente leva em consideração que a gente trabalha com falanges. Você não trabalha com orixás. O que são os falanges? São pessoas que já foram encarnadas na Terra e que adotaram essa determinada facção para se trabalhar. Essa determinada legião. Entendi. Então, assim, você, entre aspas, faleceu, mas você tinha um fascínio muito grande pela linha de Ogum. E durante anos e milênios, de repente, dependendo da evolução de cada um, você evoluiu nessa faixa de trabalho. E aí pode vir ser um caso de eu vir incorporar você dentro da falange de Ogum. Entendi, olha que louco. O que acontece no candomblé? Por isso que eu falo. Tem um porquê, viu? São conceitos completamente diferentes. No candomblé, existem dois detalhes. Na Umbanda, o Exu é sempre o último da nossa lista. Ele não é menos reverenciado. Sim. Mas ele é o último da lista. Por quê? Porque ele é a pessoa mais importante para todos os orixás que
vai existir em todas as faixas energéticas. Ele dá suporte para Ogum, ele dá suporte para Oxóssi, ele dá suporte para Xangô. Ele trabalha junto com todo. Ele é o cara. Não é porque ele está no final da lista que ele é menos importante. Entendi. No candomblé, não. Ele é considerado um orixá e ele está na primeira. É o primeiro elemento da fila. Entendeu? Ele é o primeiro elemento da fila no candomblé. Entendi. E ele é um orixá. Para nós, ele não é orixá. Ele tem um papel importantíssimo junto com os orixás, mas ele não é um orixá. Para o candomblé, ele é um orixá extremamente importante. Entendi. E ele é o primeiro da fila até antes de Oxalá, que seria o nosso... É o pai, o pai universal. Por quê? Porque ele também lá, no conceito dele, segundo a filosofia deles, ele precisa estar ali naquele lugar. Então assim, não tem certo, não tem errado. E tem faixas vibratórias que trabalham na sua condição especial. A gente estava falando aqui nos bastidores sobre as pessoas confundem, né? Eu jogo baralho cigano, eu sou holístico, eu sou oraculista, eu sou isso, aqui. Oraculista, na realidade, né? Quer ser um oraculista? É uma maluca que nem eu. É assim, você tem as pessoas que se especializam extremamente numa determinada coisa. Então, assim, a pessoa tem uma ligação extremamente forte com a linha cigana, ela se identifica com aquela linha cigana e ela vai se especializar naquele baralho. Perfeito. Eu, como tenho um parafuso a menos, o pessoal que conhece o meu site vê que eu dou curso de tudo. Eu dou curso de runas, eu dou curso de borra de café, eu dou curso de baralho cigano, eu dou curso de baralho egípcio. Mas espera aí, ela ministra esses cursos porque, e também obviamente, leio. você também leio. Você estudou para isso também. Eu faço pesquisa. Eu gosto. Quem sabe que tem muito picaretinha por aí que eu jogo, eu faço. Não, tem. Olha, gente, o pessoal me perguntava muito como é que a gente fazia para identificar. Não tem como. Não tem, né? Não. Tem pessoas que são tão boas. Tem o dom da palavra que elas conseguem. É capaz dela, você ir com elas e não vir comigo, porque eu não consigo te convencer do contrário, porque elas são verdadeira artista. Então a pessoa fala. É o carisma, entendi. Às vezes o que a pessoa tem a mais, que às vezes falta na gente, é naquilo que ela se especializou mais. Perfeito, que é te convencer de que ela realmente é boa. E às vezes a pessoa me pergunta, Vera, tem como saber? Eu sempre falo, quando vocês forem ou quiserem ir em algum especialista, peça uma indicação. Não tem outro jeito. É igual médico. É igual médico. Não vai pela propaganda, verdade. Porque tem gente que gasta assim fortunas em propaganda, verdade. Né? E eu recebo muita gente que veio fazer curso de gente que faz propagandas. Gastam muito dinheiro em propaganda, só que não conseguem ensinar. Entendi. Né? Então, você está na pergunta principal, o que é oraculista? É a pessoa que se especializa em estudar vários tipos de oráculos. Toda religião. Entendi. Então, assim, como eu gosto muito de pesquisar religião, toda religião tem um oráculo. Entendeu? Agora, há pouco tempo, para o pessoal que acompanha o meu Face, eu descobri que nos pergaminhos da Maria Madalena, que foi encontrado no Mar Morto, tem um oráculo. Ela tinha um oráculo muito específico. Olá. E que você jamais vai descobrir isso lendo a Bíblia. Aliás, muitas coisas. Né? Então, agora, recentemente, eles revelaram. Parece que descobriram. Entendeu? Que ela não tinha só os oráculos, como ela também tinha orações, preces, que ela era alguma espécie de sacerdotisa. Então, como a gente gosta de estudar essas coisas, a gente acha. Porque assim, é muita pretensão. O universo então é infinito. Eu acho que os caminhos as possibilidades são imensas. Mas tudo, logicamente, tem o seu elo, o seu eixo. Sim, a única pergunta que o pessoal costuma me fazer é, como oraculista, se existe diferença de um tarô para o outro, de um jogo para o outro. Entendi. Tem, né? Tem. Por quê? O que não tem é se você pega todos os tarôs do Ocidente. Todos eles são de 78 cartas. Todos eles têm. E todos eles partem de um tarô só, que é o tarô de Marseille.
O tal do tarô de Marcelo. Que é um dos primeiros até hoje, que a gente sabe que foi usado na corte, que foi tirado da mão dos ciganos, transformado no tarô de Marcelo, depois foi levado para a corte, depois se transformou nesses tarôs que a gente tem aí. Ele é a referência da onde saem todos os outros. É que tem o tarô de White, o tarô não sei o quê, tarô cigano, tarô... Então, mas se você for levantar na história, o primeiro da qual saiu todos eles é o de Marcelo. Quando você vai para o Oriente, aí a coisa muda. Que aí você tem o tarô Zen, você tem I Ching, você tem uma coisa completamente diferente que está dentro do conceito social, político daquele povo. Entendeu? Se você for para as runas, então, que é uma filosofia nórdica, que aí você vai cair. E antes das runas nós temos o alfabeto Jogam, que ainda é muito mais antigo do que as runas. E eu tenho os dois. Nossa, legal. Então, assim, quando você vai estudando a história, você tem múltiplas condições. Agora, por exemplo, o pessoal fala, você ensina como? Isso. É sempre, eu prefiro partir da prática. Se o pessoal vai começar a fazer o curso comigo, não adianta você ficar decorando aquele monte de conceitos. Tudo escritinho, não, né? O cara... É a partir da prática. Da prática. Entendeu? Então, assim, você vai descobrir que você não precisa de nada daquilo para você ler. Essa semana eu até peguei um tarô maravilhoso, que eu nem sabia da existência dele. E assim, a gente nunca sabe, porque existe hoje 50 mil tipos de tarô. Nossa, tudo isso. Se você pegar lá atrás, desde o Museu do Tarô até agora, deve estar por volta disso aí. E todo dia a gente descobre um novo. E eu descobri um agora, graças a uma moça que queria fazer curso com ele. Ele é muito parecido com um dos tarôs que é considerado, na linha dos tarôs, o mais completo para leitura até hoje. É o tarô egípcio de Kier. Tarô egípcio de Kier. De Kier. Isso. Por que o Kier? Porque por que a gente faz esta referência? Porque ele pertencia à editora Kier. E aí alguém aqui no Brasil comprou os direitos autorais, mas não se perdeu o nome porque ela é uma referência dele. Por que ele é considerado um dos tarôs mais completos até hoje? Porque dentro dele você vai encontrar numerologia, astrologia, tudo isso está na lâmina. Na lâmina. Na própria lâmina. Legal. Você tem astrologia, numerologia. Alfabeto alquímico e o alfabeto hebraico. Só que agora, recentemente, eu descobri um outro muito parecido com ele. Lá vem. Que eu ainda trago o nome para vocês. O tarô dos ETs agora. Não. Ele é um tarô que foi escrito por um italiano e traduzido por um americano e era vendido nos Estados Unidos. Olha. Até pouco tempo atrás, quando a gente estava com um outro tipo de economia, você encontrava todo tipo de tarô sendo vendido em todo tipo de livraria. Certo. Depois que houve todos esses problemas econômicos que a gente está atravessando, muita coisa foi restrita e muita coisa você só compra por encomenda. Entendi. Eu descobri a existência dele, mas ainda não consegui comprar. Mas ele é muito parecido, até hoje eu não tinha encontrado absolutamente nada parecido com o tarô de Kier. Mas esse segue a mesma linha, ele é fantástico. Quer dizer, você já entendeu a loucura que é esse mundo, né, meu? Você fica doidinho. Não, e assim, é um mundo que você vai se aprofundar se você gostar muito, né? Para você poder ter acesso a todas as informações, você tem que fuçar muito, porque a coisa muda muito rápido. Eu queria falar com você sobre me explicasse um pouquinho sobre a energia quântica e o tal da geometria sagrada. O que seria isso, né? Gente, geometria sagrada vocês vão encontrar muito na arquitetura antiga. Já gostei. Você vai pegar aquelas arquiteturas do tempo... como é que eu vou falar assim? Tem alguma coisa a ver com maçonaria ou não? Tudo a ver. Você encontra muito nos Estados Unidos. Entendi. Você encontra também muito nos Estados Unidos a geometria sagrada. Maçonaria. É assim, a raiz da geometria sagrada. Imaginei. Tem assim uns termos muito clássicos e umas figuras muito clássicas que você encontra na internet, como a famosa dólar, né? Dólar, a história da pirâmide. Verdade. Se vocês forem por essa linha, vocês vão descobrir aonde está a geometria sagrada. Nosso dia a dia, né? Mas se você pegar Michelangelo, por exemplo, ele só trabalhava com geometria. Geometria.
Se você pegar o nosso... Ai, gente, me fugiu agora. O nosso inventor do avião, do 14 bis. Sim, o Santos Dumont. Santos Dumont, ele só trabalhava com geometria sagrada. Então, assim, vocês vão pegar os grandes aí, mas se você for na linha, tanto do Santos Dumont como do Michelangelo, vocês vão descobrir bastante coisa. Muito mais do que a gente nem tem nem ideia. Ou se vocês entrarem lá e falar, me fale sobre a arquitetura e o planejamento de Nova York. Acabou, vocês vão descobrir tudo sobre geometria sagrada. E não precisa ir muito longe, não. Aqui mesmo no centro da cidade, o nosso teatro municipal. Eu tive uma oportunidade de entrevistar o nosso programa, Planeta Zen, uma pessoa entendida da área, né? E ele descrevendo tudo que você tem na rua, geometria, e a ver com o que ela está falando. E pode ter certeza que se você for na raiz do prédio, na raiz do arquiteto, você vai ver que tem uma ação por trás. Quer dizer, nós temos códigos e códigos diariamente, só que nós, né, somos assim, né? Sim, às vezes eu falava muito sobre os primeiros humanos, né, aquelas coisas. E existia sempre uma história que falava o seguinte: foi apagado aquilo que a gente conhece pela nossa própria segurança. Entendi. Entendeu? Porque, mas se você começar a procurar, muita coisa você vai lembrar. Né? Se você pegar, é mais ou menos por aí essa linha. É o voltar mesmo para saber até onde foi apagado, e até onde você se permite. O pessoal fala, Vera, mas eu não vou conseguir fazer tal coisa. Eu acho que muito da estrada que a gente anda, você consegue alcançar e avançar muito quando você deixa de lado os pré-julgamentos. Assim, olha, eu não sou muito dessa linha de pensamento, mas eu vou me dar o direito de pensar um minuto como você, para saber até onde eu consigo chegar. Então, assim, eu acho que muito das travas que a gente tem está ligado a esses pré-julgamentos. Quando você deixa de ter os pré-julgamentos, você alcança coisas que você não imagina. E isso que você está falando existe em várias filosofias, até na Bíblia. Tire as travas que você está nos seus olhos. Com certeza. Aí você me perguntou, para a gente não fugir da pergunta, sobre a energia quântica e a geometria sagrada no qual a gente está falando agora. Ficou faltando um pouquinho da física quântica. O que é a física quântica? A física quântica, para você explicar, normalmente as explicações vêm sempre na linha da física. Certo. Qual é a briga dos dois? A gente tenta explicar sempre no conceito religioso, porque a ciência e a religião estão sempre ali brigando. Estão sempre em conflito, né? Por quê? Porque a religião, ela trata estritamente o emocional. E a física quântica é o óbvio, na parte científica. Entendi. Então você tem a parte do conceito científico, número, que é aquele número. Tá, como é que você mede isso? Sim, entendi. Como é que você chega? Então, assim, a gente na parte, quando se trata da parte religiosa, você não tem como quantificar. Você não tem como explicar pela numerologia ali, pelos números e cálculos matemáticos. Entendi, não basta fazer uma continha. Não. Mas quando a gente for falar da palestra, eu vou dizer o seguinte: você não pode quantificar o que seria para a ciência o óbvio. Mas você pode provar que ela existe. Aí a gente dá um exemplo sempre. Eu sempre dou esse exemplo muito. Sim. Por exemplo, quando você cruza com uma pessoa pela primeira vez, que dizem que o campo energético nosso, ele está a 1 metro, nós somos um eixo, e ele roda a 1 metro deste eixo que somos nós. Certo. Quando você está andando na rua, lá muito distraidamente, você cruza com uma pessoa e você fala assim, engraçado, eu não fui com a cara naquela criatura. E aquela pessoa também ela é o eixo de um campo de energia. Certo. São energias com atritos. Ela está numa frequência diferente. Diferente, entendi. Então, dá por aí exemplos. E não necessariamente. Não necessariamente, mas naquele dia existe um polo negativo e um polo positivo. Às vezes você está em casa e você fala assim, nossa, eu precisava tanto falar com fulano. 2 minutos depois o fulano está ligando para você. É verdade, aconteceu isso. Então, assim, às vezes numa emergência você fala, não acha o telefone, nossa, você passa 2, 3 dias pensando na pessoa. Eu falo, gente, era pra mim ter ligado pra pessoa ontem. A pessoa liga pra você. Então, assim, são exemplos bem simples que a gente acaba demonstrando que é possível. Que é possível você trabalhar com campos de energia.
E é campo positivo e negativo. O resto fica na dúvida entre a ciência provar que a gente está mentindo Será? e a gente provar que nós estamos falando a verdade. Fica bem por aí. Ó, a gente tem alguns minutinhos ainda, mas vamos falar sobre a Conarelli, sobre as palestras com qual você ministra, né? Queria que você me falasse a respeito, o que na realidade, nas palestras você vem abordando. Eu estou falando da Conarelli, logicamente ela ministra outras palestras no qual tem o mesmo conteúdo. Nem sempre. Às vezes, por exemplo, eu participo, as palestras elas vão mudando de acordo com o nome do evento. Certo. Né? Essa palestra, para você ver que campos de energia e orixás, ou seja lá qual é a linha de energia que você trabalha, você não vê diferença. Certo. Eu dei essa mesma palestra num outro evento que você não abordava a religião. Era só terapias alternativas vibracionais. Tá. O pessoal vê lá a minha palestra na feira de terapias alternativas vibracionais. O tema foi o mesmo e a gente provava ali que, independentemente da religião, se era possível dar uma orientação. Por quê? Porque o foco da palestra não era religiosidade, mas sim campos vibracionais. Sobre energia. A energia da pessoa, você trabalhar ela para o bem-estar, tentar descobrir problemas que ela tem crônicos e tal, trabalhando campos de energia. Entendi. A Conarelli, ela é uma feira extremamente específica, onde vai estar lá assim, um corpo imenso de palestrantes, cada um com a sua filosofia religiosa. Conferência, né? É uma conferência, já está no nome. No nome. E você tem ali filosofias religiosas com raízes completamente diferentes, mas no fundo abordando a mesma coisa. Entendi. Energia. Energia vibracional, cada um no seu campo de energia, né? E é esse o trabalho. Então, não muda. Não muda, por isso que existe essa crise entre a ciência e a religião. Porque eles querem saber se é você. E não vou dizer que entre as religiões também não tem as suas diferenças. Porque qual é a diferença, qual é o conceito na feira? Vai ter pessoas que vão estar trabalhando, falando de orixás como eu, vão estar pessoas falando, por exemplo, de Reiki, que trabalha com a energia universal doada pela própria pessoa que acumulou. São conceitos. E a gente não faz nenhum julgamento. O importante é que elas funcionem e que a gente possa ajudar o maior número de pessoas, independentemente do nome que ela tenha. O caminho do bem. Isso, são técnicas. E aí cada um adapta aquela que se sente em paz com ela e que possa doar o máximo possível para o próximo. Então, nas palestras só muda o foco dependendo da feira para não existir confrontos. Mas é só o nome da palestra que muda. Só em pensar que existe guerra por causa de religião e filosofia, já dá para você entender mais ou menos o que é. Infelizmente tem o conceito de eu estou com a verdade. E você tem que me seguir. Se não existisse isso, a gente ainda não vivia nesse mundo. Da forma, com tantas diferenças. Diferenças. Eu falo uma frase, quando eu vejo muita discussão sobre religião, eu falo uma frase que anda muito comigo. Até ela saiu numa briga religiosa. Tinha duas mulheres lá brigando e ela olhou para mim e falou assim: você não acha que eu tenho razão? Uma era católica, apostólica romana e a outra era aquela mais, que é essa que está mais na televisão e tal. Você não acha que eu tô com a razão? Porque a outra era bem ortodoxa. Eu falei, olha, se Deus, eu falo sempre assim, se Deus permite que na Terra exista ainda várias religiões, é porque a gente ainda não consegue falar o mesmo idioma. A hora que não precisar das várias religiões, porque a gente ainda não conseguiu se encontrar nelas, falaremos a mesma língua. Falaremos a mesma língua. Pronto, acabou a briga. Nossa, esse termo que você colocou é o mais perfeito que eu já ouvi. Pô, gente, o tempo tá. Já deu para sentir. Você deu para sentir, né? É muito rápido. Logicamente, é o que eu falo, né? Os nossos convidados têm tanta informação, né? Estudos, então meia hora é muito pouco, tá? Logicamente a Vera vai estar voltando, se tá Deus falando quiser. Mais a respeito. Mas eu quero que você, além de deixar os seus contatos, né, onde as pessoas podem te achar, eu quero que você dê o seu recado também. Porque, só para dar um
uma frisada, a Vera, logicamente, ela também tem contato com, né, da Rádio Mundial, né, da Banzai, né? Ela é uma, por exemplo, uma radialista do mundo esotérico também, né? Mas fica à vontade. Não, para o pessoal que tem, né? A gente está aqui convidando o pessoal para a Conarelli, né? Que vai ser o primeiro evento desse tamanho, é um evento extremamente importante. Existe outra frase que desde quando surgiu a Conarelli também tem me acompanhado, que a gente não tem que tolerar ninguém. A gente tem que aceitar as pessoas como elas são. Nossa. E a Conarelli vem para isso, para a gente aprender a respeitar o próximo como ele é, né? Eu vou estar lá dando a minha palestra, que é Ciência, Cultura e Religião, né? E lá a gente vai estar dando uma orientação de saúde, baseado em todas essas vibrações que a gente vai levar com a gente, né? Sempre tentando atender o maior número de pessoas possível dentro do horário disponível, mas se a gente não conseguir atender todo mundo dentro da sala, porque normalmente a gente é expulso da sala, a gente vai estar por ali dando uma orientação para o pessoal que a gente não conseguir atender dentro do tempo disponível. O que tem diferente da minha palestra com relação às outras palestras no geral? A gente não leva aqueles áudios fantásticos, aqueles slides coloridos. Perfeito. Não. A gente dá uma explanação muito rápida do qual é o nosso conceito religioso, por que a gente está ali, e tenta partir já logo para os atendimentos, mostrando para a pessoa na prática que a coisa funciona. Entendi. A filosofia para a prática. prática. Que a filosofia para a prática. Então porque as pessoas que vão na Conarelli, ou as pessoas que, a maior parte delas, já viram muitos slides, Perfeito. já assistem muita coisa no computador, tem muita informação. Então o objetivo ali é mostrar na prática como a coisa funciona. Então a gente já vai logo partindo para atender o maior número de pessoas possível, porque é para isso que a gente vai estar lá. Quem quiser assistir a minha palestra, né, que a gente está aqui exclusivamente também para fazer esse convite, eu vou estar no dia 17, que é o sábado, às 18 horas, no auditório número 4. E a gente vai estar lá atendendo o pessoal e recebendo todo mundo de braços abertos. Com certeza. Está passando todos os contatos de lá, do evento, etc e tal. Isso. E eu quero também que você deixe o teu contato. Sim. Quem quiser tirar informação ou quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, eu tenho uma página no Face, que é Vera Costa, mas é Costa terminado com X, é Costax. Certo, que é no Face. Tem uma página que eu não vou me lembrar agora, mas problema. Quando entrar lá é só vocês entrarem no Google, que tem uma página de terapia alternativa, que é www.vera.webnode.com. Vai estar passando assim. Aqui, porque a gente já, nesse momento a gente já fez a pesquisa lá. E aí a gente vai estar passando direitinho, porque de cabeça é muita coisa. E tem um e-mail, quem quiser mais informação albinoevera@uol.com.br. Perfeito. Quem quiser mais informação é só mandar pra gente qualquer pergunta que a gente vai estar respondendo com o maior carinho. E o meu telefone de contato, que ficou faltando, é o 985367936. Vera, eu quero agradecer o teu carinho. Foi bem bacana o nosso papo. Agradeço, assim, sempre bem-vinda aqui à MKK. E lembrando que a ideia do programa, né, Planeta Zen, é exatamente isso: unir pessoas sem preconceitos. Vamos acabar com isso. Chega, né? E lembrando que o programa, todas as quintas-feiras, às 11h30 da noite, tem as reprises, sexta, sábado e domingo também no mesmo horário. E depois você também pode conferir pelo YouTube o nosso canal. Sou Marco Mendes, Vera Costa. Tchau, tchau. Tchau, foi um prazer.